Olá, estamos aqui hoje gravando mais um podcast, uma realização do Espaço Síndico, com o apoio da Verde Condominial. Estamos aqui com esses queridos, esse casal maravilhoso que a gente quer muito bem, que vão trazer muitas informações valiosas hoje. Vamos falar de um assunto importantíssimo aí. Esse pessoal aí que vive das redes sociais, vive nas redes sociais, publica bastante, coloca muita informação no seu trabalho, vai aprender muito hoje. Então, ouçam bastante com atenção, fiquem até o fim do podcast, que vocês vão receber informação muito privilegiada hoje. Nós vamos falar de posicionamento nas redes sociais. Estamos aqui com o Dr. Cauê Barbosa, que é advogado especialista em direito condominial e é também Master Coach dos síndicos. E com a Josi Almeida, que é mentora de posicionamento e branding digital. E visagista também, né, Josi? Visagista, sempre. Então, eu quero agradecer demais vocês terem aceitado aí prontamente, abriram um espaço aí na agenda. Estão aqui hoje conosco para a gente ter esse bate-papo que eu tenho certeza vai ser muito agradável. Muitíssimo obrigada. E como o assunto é posicionamento das redes sociais, a gente pode começar pela Josi, que a Josi eu sei que ela manja muito de rede social, faz um trabalho super bacana aí usando as redes sociais. Então, Josi, explica pra gente o que é posicionamento nas redes sociais. Primeiro, muito obrigada pelo convite, o Espaço Síndico, a Verde. Estou muito feliz de estar aqui, fiquei muito animada mesmo de trazer esse conteúdo. Eu já estou nas redes sociais há 3 anos, né? E nesses 3 anos foram 3 anos de muita lapidação, né? De erros, acertos, muito consumo de conteúdo, né? De cursos, de marketing. E eu percebia que não bastava a gente saber vender, né? Mas precisava construir o branding. Para quem não sabe o que é branding, a gente fala em inglês aqui, fica complicado, né? Mas o branding nada mais é do que a nossa marca. E nós, como marcas pessoais, nós somos também, precisamos, né, mostrar os nossos valores, mostrar aquilo que a gente acredita, o que a gente não acredita, aquilo que a gente defende, o que não defende, qual que é a nossa história. Isso tudo cria muita conexão, confiança e faz com que as pessoas se tornem mais próximas de nós como marcas pessoais, porque quando você vai se colocar como síndico, ou quem você quer atrair? Exatamente. Com quem você quer se conectar? Quais condomínios você quer ter como clientes? Né? Porque você também tem o poder de escolha. Né? Sim. E essa é uma forma de filtrar e atrair as pessoas certas dos condomínios corretos, as pessoas que você de fato quer estar próximas, né, nessa jornada que é ser síndico, que é bem intensa, né? Então, hoje eu atuo também mentorando outras marcas, né, médicas, eu tenho dessa vez médicas, maquiadoras, visagistas, então tem várias áreas, né, coach, tem uma coach também, e é importante para todos os segmentos. Antigamente nós falávamos muito sobre as marcas empresariais, né, então a marca que não leva o seu nome, o Espaço Síndico é uma marca empresarial. Porém, as marcas, vou dar um exemplo do Magazine Luiza, é uma marca empresarial, só que nós estamos no momento hoje que é para que o consumidor esteja próximo dessa marca, surgiram aí as representantes virtuais, né? A Magalu é a maior influenciadora digital do mercado, né? E foi a primeira, né? Exatamente. O Magazine Luiza foi a primeira a lançar essa persona para se conectar com o consumidor. Porque a gente detesta falar com robô, né? Quem que gosta, não é? Quando você liga para algum lugar, começa a falar o robô, olá. Você fala, gente, eu não quero falar com esse robô. Muitas vezes a gente desliga e fala, não quero. É? Eu quero falar com gente. Então, as marcas percebendo isso, fizeram essa conexão. E nós, como marcas pessoais, nós somos a conexão. Não tem como separar a nossa marca. Eu como, por exemplo, se colocar no papel de síndico, eu como Josi Almeida síndica e eu como Josi Almeida ali, tô só aqui na rede social. Não dá. Quando a sua marca leva o seu nome, não dá para separar. Agora, quando tem uma representação, como é o caso do Espaço Síndico, ainda assim eu tenho certeza que é necessário vocês criarem essa conexão, como vocês fazem muito bem.
Então, o que é o posicionamento, né? Voltando aqui para a pergunta. O posicionamento nada mais é do que, de fato, você se colocar na rede como alguém que tem as suas opiniões sobre determinados assuntos, explorar esse assunto, né? Saiu algum assunto polêmico de violência, por exemplo, como teve aqueles casos, né, da violência dentro dos prédios, né, ou questões com animais, seja lá o que for, é importante que você se posicione. Sim. Sabendo que vai gerar impacto. O posicionamento, ele é assim, um divisor de águas. É muito sério, né, Josi? A gente, todo mundo quer estar posicionado nas redes sociais. Aí depois eu vou pedir pro Dr. Cauê também falar aí do lado jurídico. Mas é muito sério, a gente quer se posicionar, mas não é chegar e começar a postar. Não é acaso. Ali você tem que entender, mostrar ali os seus valores, porque quando a gente se posiciona sobre algum assunto, você concorda que nós estamos falando sobre algo que a gente acredita? Sim. A gente defende, é algo que faz parte dos nossos princípios, vamos dizer assim. E aquelas pessoas que ressoam sobre a mesma opinião, vai falar, nossa, é verdade, eu também penso assim. Então, o posicionamento, ele tá nessa parte de fala, de pauta, porque nem planta no Big Brother, todo mundo elimina, né? Ninguém tem saco para as plantas. É verdade. A gente sempre... Ah, tá planta. Vota pra sair. Você vê como é que é, né? Você tem que ter a sua... Tem. Ou você continua como planta, tratado como planta. Então, quando a gente se posiciona, mas se posiciona com cuidado, né? Mostrando a sua melhor fala, escolhendo as palavras, né? Se preparando para isso, né? A gente vai entrar nisso aqui também sobre a questão da imagem, do ambiente que você vai falar. Então, o posicionamento é estar presente, né? Porque não tem como você também, do nada, aparecer para ser o Zé, né? Hoje eu vou falar sobre isso. Tipo, você nunca apareceu? E acho que a gente leva um tempo para construir. É uma construção, né? Fato, leva um tempo aí. E assim, trazendo para o nosso mercado condominial aí, os síndicos, né? A gente vai abordar mais para síndico, porque é o nosso público que ouve mais nosso podcast. Sim. Mas assim, o síndico, ele tem que prestar muita atenção, imagino eu, como ele quer se posicionar dentro de todos os condomínios, né? Ele não vai escolher um condomínio ou outro, ele vai escolher na hora de ir buscar um condomínio para trazer para a carteira dele. Mas eu imagino que, assim, para os condôminos em geral, ele tem que tomar cuidado com religião, política, essas coisas todas na hora de se posicionar, né? Exatamente. Porque ele sempre está escolhendo o público dele. Exatamente. É mais ou menos isso, Dr. Cauê? Esses cuidados devem ser tomados, né? Com certeza. Hoje você tem a tal da cultura do cancelamento, né? Que o pessoal fala. Então, o negócio que a gente estava discutindo, você falou uma frase errada, se posicionou de uma forma errada, falou... sem o devido cuidado, um assunto polêmico. E deu a sua opinião, assim, como se a gente estivesse numa roda, num bar, na família, almoçando, jantando, e de repente você vai lá e solta aquela opinião sem filtro nenhum. E daqui a pouco, dependendo da repercussão que aquilo der, do ambiente que você tiver, você vai ser cancelado e vai ter que sofrer essas consequências. E assim, né, tem não sei se é provérbio, história, metáfora antiga, né, que diz que as palavras são como um cesto de penas no alto de uma montanha. Você joga, você vai conseguir recolher uma ou outra, mas grande parte está espalhada dali para o mundo. Você não recolhe novamente. Cabe muito bem isso aí pro meio digital aí, né? Com certeza. A gente falou. A gente falou, né? A gente joga uma coisinha ali, se apagou da rede, não alguém salvou, alguém gravou, tem o print agora, gravação de tela. Exatamente. E para usar, às vezes, até contra você numa situação de votação, né? De uma escolha. Jornalistas famosos, âncoras aí de jornais famosos, sem citar nomes, uma vez fez lá eles passaram... Desculpa, eu sei que é meio... Mas acho que cabe muito bem no exemplo aqui, mas me veio agora na cabeça. O âncora estava passando uma reportagem de final de ano, onde aparecia assim, alguns garis pedindo caixinha e desejando um Feliz Natal. E aí ele falava, olha, toma cuidado com o vidrinho, porque machuca a nossa mão, então a gente está aqui para recolher seu lixo, e a gente está pedindo caixinha para ajudar a gente, não sei o quê. Uma reportagem super bonita, e deixaram o áudio aberto do âncora. E aí na hora que volta, não avisaram o âncora, e ele fala, no alto de algo nesse sentido, no alto de suas vassouras, os garis. E nisso vai pro comercial. Aquilo, imagina só a repercussão que isso dá. Um ataque desse, além de todo o valor que você vai atribuir, todo o preconceito, todo o desprezo pela posição humana. E na época eu lembro que falava, né? Imagina se não forem esses garis do alto de suas vassouras buscarem o lixo desse cara durante 2 dias, né? Nossa. Como é que fica lá à frente da casa dele. Mas a repercussão é muito grande. Tem que tomar cuidado com o que você fala. E mais, calúnia.
difamações, injúrias, ações por indenização, vão utilizar o que você publicou ali, colocou na rede publicamente. Então você por mais esse motivo, você também deve ter muito cuidado com aquilo que você vai falar. E esse é um termômetro muito interessante, do qual eu não sou especialista aqui. Até onde vai o seu posicionamento e até onde você tem que tomar o cuidado. Porque também ficar prazer demais, morno demais... Também não dá resultado. Certo, não dá, ai, gente. Eu tinha um posicionamento assim no começo. Eu tinha medo de desagradar. Então eu falava, olha, gente, por um lado era assim, assim, assado. Por outro é assim. Mas esse não é meu jeito. As pessoas querem um posicionamento de verdade. Com quem que você se conecta na rede? Pode falar. Não, eu ia falar sobre isso. Se você observar, as pessoas que você de fato tem apreço é porque elas têm um posicionamento forte. Exatamente. Elas levantam ali o que elas acreditam. E não é só aquela coisa de ficar batendo o peito, sabe? Eu acredito nisso. Mas é o jeito que a pessoa leva a vida, o que ela compartilha, o bom senso, os valores dela. Isso tudo vai criando conexão, né? Exato. E é importante ter, de fato, esse posicionamento. Esse criar conexão, que eu acho muito interessante, que tem tudo a ver com o seu posicionamento. Sim. Você tem que criar o seu posicionamento para eu não sei se eu posso falar atrair essa conexão, mas você tem que trazer, você tem que se conectar com os seus seguidores, com os seus condôminos, né? E com tem uma chave, tem uma dica, tem um pulo do gato aí pra gente começar. Como é o que vocês podem trazer pra gente? O pessoal que tá ouvindo deve estar super curioso, assim, bacana, tô me posicionando, posto fotinho ali dos condomínios que eu vou, do jardinzinho, o antes e o depois, que eu arrumei, o elevador legal, então estão vendo que eu sou um síndico super comprometido aí, né? Realizador, cuido das manutenções, mas eu quero também que as pessoas me vejam como um síndico que ele tá estudando, que ele está se atualizando, se capacitando. E como é que a gente faz para dar um up, assim, né, no seu posicionamento aí nas redes sociais, para a gente melhorar isso e aumentar? Olha, aumentar as conexões. Essa pergunta é muito boa mesmo. Por quê? E isso eu também levei muito tempo, né, até me tornar de fato especialista no assunto. Os stories, que é aquele que a gente grava ali, o nome dele é stories, que é história, né? Então, a gente muitas vezes só fica postando algo ali, mas não conta a história. Quando eu mostro um jardim, qual que é a história desse jardim? Esse prédio tem quantos anos? Qual vai ser ou qual foi o impacto daquele concerto nesse edifício específico? Por quê? Porque aquilo que for compartilhado vai gerar conversa. E aí você tem que puxar a língua do povo no digital, porque eles não podem falar com você em tempo real. Então pergunta, olha só, acabei de fazer a mudança nesse jardim, esse é o antes e depois. O jardim, ele traz uma qualidade de vida, o belo, ele é recompensador, chegar no dia de trabalho, uma semana, ver aqui tudo bonito, mas não é só isso. Olha a história que tinha esse jardim aqui no prédio. E conta a história. Legal, isso é legal, porque a gente vê... Nossa, eu não tinha me tocado disso, mas a gente vê os stories lá, a gente vê as fotinhos, um videozinho que passa, você nem fica todo mundo olhando, você nem entende o que é. Então isso tem que ter um conteúdo também. Tem que ter exatamente isso também prende e conecta as pessoas. Prende, porque tá contando, usando a ferramenta com o objetivo que de fato ela tem. Que o nome dela já diz, né? Exato. E aí você puxa a língua, aí você coloca uma enquete. E hoje, por isso que tem tanta ferramenta ali para você usar. Uma enquete, isso tá acontecendo aí no seu prédio também? Essa é uma forma de outras pessoas, às vezes de outros prédios, trazerem dores que sejam comuns e que essa pessoa possa depois utilizar para dizer que ela resolve. E aí, quem sabe, essas pessoas começam também a falar, nossa, você devia se candidatar aqui para o nosso prédio, porque eu tô passando por isso aqui e ninguém resolve. Então, olha só como vai criando ali uma confiabilidade, porque você mostra que você realiza, mas você conta o porquê. O maior erro é a gente ficar jogando aqueles arroba gigante, aquelas fotos, e você não contextualiza, você não conta o que tá por detrás. Coloca as pessoas a par da história. Dá para você fazer uma interação, né? É necessário. É ali que a gente cria conexão. A conexão tá na gente realmente puxar a língua. Me conta aqui que história que já aconteceu aí no seu prédio que você não acredita, você achou assim que não era possível. E isso gera conteúdo para síndicos que fazem conteúdo, né, no feed, gera conteúdo para ele num post ali. Esse tipo de coisa acontece no seu prédio? Me conta aqui. E aí ele coloca a resolução e as pessoas vão compartilhar aquele post porque foi relevante. Então, o importante é você contar dos seus feitos
com uma história por detrás, né? O Cauê, Perfeito. eu estudei muito sobre isso, mas o Cauê, ele sempre falou pra mim também, conte história. Porque a história... Não, vocês fazem isso com maestria. Aliás, né, se as pessoas ser tiverem feito. dúvida, é só seguir os dois aí e ver como eles fazem pra gente copiar. verdade. Porque vocês fazem isso muito bem. Nunca tem uma história de vocês perdido lá. Sempre tem, né? Pra gente interagir. Eu percebo muito isso. Eu tô criando minha estratégia agora, né? Então eu contratei a minha mentora aqui, porque tava mentorando Aliás, aqui, né, vamos falar a mentorava verdade. outra ali. Ali um cuida do outro e assim ficam por dentro e por fora, tudo Exato, top, fica gente. redondo. Não Ele precisa nem também, ele é gastar, meu né? Já tá mentor tudo, também. já tá É lá coach, dentro, né, né? de Meu casa. coach. Mas faz muito sentido, né? Que às vezes quando eu aperto alguma coisa, eu faço, além do Master Coach dos síndicos, né? Eu trabalho com executivos e tudo mais. Então, uma vez a Josi estava com um leque muito aberto de opções lá no negócio dela, antes de chegar nessa cereja do bolo que tem sido o posicionamento, marca, branding. Então, aí eu falei, você está precisando de uma sessão executiva. Porque eu estava vendo que o estresse que ela estava passando era exatamente o que os executivos de 2 empresas que eu atendo estavam comentando comigo. Eu falei, faça uma sessão. E aí a gente combinou no dia, né, na agenda apertada dos dois, deu certo, a gente fez essa sessão. E agora, nas redes sociais, eu tô vendo a Josi mentorando médicas, advogadas, mentorando outras coaches que se formaram comigo também. Falei, tô precisando disso. E a gente fez no domingo passado 3 horas aqui. E na rede social, na minha rede social, que hoje a gente está planejando, e todo o conteúdo que vai entrar logo mais, vai ter muito conteúdo. Então nos sigam de verdade, porque eu vou trazendo tudo que a gente abrange. E vai ser muito bacana. Mas ela me deu esse feedback. Ela falou, olha, hoje eu entendo o uso do seu Instagram. Ele é uma cartela dos eventos que você vai participar. Com alguns vídeos ali passados, uma live ou outra que eu faço, alguns conteúdos que eu coloco quando dá tempo. E agora, ou você coloca ou você não coloca. Ou você tá na rede social ou você não tá, entendi. E eu olhei lá, realmente não tinha tanto contexto. E olha só, eu tava pensando agora. Eu fui hoje, antes da gente começar aqui, eu tive que ir no fórum para fazer um despacho direto com a juíza num processo, num condomínio que tá tendo uma briga lá de síndicos, tira um síndico, coloca outro, não vem os detalhes à tona, mas a importância do ato de chegar dentro do horário ali no fórum, esperar um pouquinho, conseguir um horário com a juíza. Ali você tem que falar de forma sucinta qual é a questão para você defender o seu ponto, e não adianta só atacar o outro lado, você tem que mostrar lógica, tem que mostrar bom senso, porque eles sabem, os juízes são imparciais, eu não, eu estou defendendo o meu cliente ali a todo custo. Então eu tenho que mostrar que apesar de eu estar defendendo o meu cliente a todo custo, eu estou aqui de uma forma equilibrada pedindo alguma coisa justa. E aí, imagine só que eu fosse postar e contextualizasse isso. Não é o caso, não faço esse tipo de postagem, mas se eu fosse contextualizar tudo isso, explicaria antes, faria o despacho, sairia depois e falar, acabei de sair daqui agora com uma esperança renovada para o final de semana, para que na segunda-feira talvez a gente tenha uma decisão definitiva para resolver tal problema. Contei uma história. Tem todo um conteúdo, né, gente? Tem um conteúdo. Agora, o que eu vejo colegas fazendo? Vai lá nesse mesmo fórum, com essa mesma missão tão grandiosa dentro desse contexto, posta uma foto e fala, vindo aqui no fórum despachar com o juiz. E vai embora para casa. Perdeu. Quem tem o mesmo problema e precisa daquele profissional e passou pelo stories dele... Não tirou nada Poderia dali. ter fechado, ou gerado um negócio, ou gerado interesse, ou gerado confiança, alguma coisa ia gerar. Estou passando exatamente por isso aqui no meu condomínio, doutora. Estou passando. E assim, dentro da ética, porque você só está relatando o problema. É isso que eu ia perguntar. Qual o limite? Assim, depois eu quero que a Josi conte aqui um case de sucessaço dela, que eu vi as fotos, assim, eu vi o antes e o depois, de uma transformação... como que eu chamo, Josi? De aparência, de marca, de imagem pessoal. Assim, que eu achei chocante. Depois eu quero que você conte um pouco, não precisa falar quem é, mas assim, o processo. Você não tá lembrando agora. Vai me lembrar. Mas você vai saber. Foi mais recente? Foi mais recente. Eu acho que foi uma das suas mentoradas, então. Foi. Que não se posicionava nas redes, passou a se posicionar. Isso, aí mudou a vida profissional, inclusive muda a vida pessoal, muda o seu interior, né? Você muda o exterior, começa a mudar o seu interior também. E aí eu quero que você fale um pouco disso, mas antes, qual é o limite? Até onde a gente pode ir aí com essas redes sociais? Até onde a gente pode se posicionar? Dá uma luz aí para esse pessoal, que eu tenho certeza que depois que ouvirem a gente, todo mundo vai dar uma mudada aí, né? Porque vai pensar, né? Vai pensar, porque esse do story, para mim, eu não tinha pensado. Eu mesmo já coloquei uma fotinho sem nada. Não, agora vai ter história lá, de verdade. Ganha muito. E aí eu pergunto para vocês, né, qual o limite, até onde eu posso ir nesse posicionamento nas redes sociais? Como é que é isso? Como é que é esse limite? O que eu posso, o que eu não posso?
Posso começar? Vai. Depois o Cauê vai falar sobre a parte, o Dr. Cauê vai falar sobre a parte jurídica, que é muito importante também. Sim. Sobre o que é bem-vindo, vamos dizer assim. O que é bem-vindo e o que não é bem-vindo de expor ali, né? Nós temos lados que nem para as nossas pessoas íntimas a gente fica mostrando, não é verdade? Exatamente. Você não fala que... Não é? Você não fala lá na hora que tá quebrando a casa, que você tá discutindo, que você tá de mau humor, você não posta essas coisas. Ou então que você tá lá toda descabelada, acabou de lavar roupa, recolher roupa da toda mulamba. Você vai postar foto e falar, ai gente, terminando a faxina. Com os prendedores, né? Exato. Isso não é bem-vindo. O que não é bem-vindo? É legal você mostrar que você é uma pessoa real, né? Não existe, e nós não gostamos tanto dessas pessoas assim, perfeitas. A gente começa já... Até porque não existe. Isso, né? isso que eu ia falar. Não dá, nós já começamos a falar assim. Mas não é real. Mas parece montar. Nossa, a pessoa parece tão artificial porque não é possível que ela é assim o tempo todo. Então, o que é interessante? Às vezes você mostra... Você fez um exercício físico, até usando a academia, se tiver dentro do prédio, né? Você ali. Aí você fala, olha, eu faço exercício, sou ativo e olha como tá tudo em ordem. Então, você mostra dois lados ali. Às vezes, um almoço com a família. Você assistindo algum futebol. Que aí cria conexão com quem gosta de futebol também, né? Cauê não gosta, eu agradeço. Mas, então, é esse o limite de mostrar flashes e o que realmente faz sentido. Então, flashes do que... eu sou ser humano. Eu também vou no supermercado ali. Eu também assisto uma TV. Mas, às vezes, um bumerangue. Às vezes uma fotinha e fala, como é que tá o domingão por aí? Legal. Então, são coisas sutis e que não extrapola, né? A gente estava até comentando antes aqui nos bastidores. A questão da curtição. Todo mundo tem seu momento de curtição, cada um do seu jeito. Mas, eu vou numa festa, gosto de uma cervejinha, gosto de um vinhozinho. Mostra só a primeira. Deixa o restante em off, né? Por quê? Porque... Mostra só o social mesmo. Só o social. Né? O que passou do social, deixa em off ali, né? Cuidado com as músicas que você coloca nos stories, ou as músicas de fundo, né? Às vezes você pega um Reels, né? Para quem usa o Reels, que é aquela ferramenta mais rápida do Instagram, que fala muito... tem várias músicas ali que são tendências, mas a pergunta é... Essa tendência tem a ver com... o seu trabalho, que tem a ver com aquilo que você quer comunicar, senão você acaba gerando um ruído na sua comunicação e mostrando algo que você, por exemplo, um funk super, né, com uma letra mais ousada, e aí você usou, né, ou dando um toque, né, eu vejo isso acontecer, isso fica para todos para os síndicos e para advogados, para todos que estão ouvindo, é essa questão de usar qualquer coisa na rede social para cutucar cliente. Isso é muito negativo. E é muito perigoso. É perigoso. Então, fala assim, o cliente que faz isso. O condômino que bate na minha porta de madrugada. Olha a minha reação. Isso não é legal. Né? Mostra muita despreparo. Já viu, né? Já. Mostra despreparo, mostra desrespeito, mostra que você tá brincando com a vida daquela pessoa, e não só aquela, porque isso vai ressoar em outras. Então, assim, é importante a gente ter esse limite. E por mais que seja uma verdade, né, da vida, todos nós temos um cotidiano comum aí de histórias que se repetem, é muito mais trazer com uma resolução, né? O que não boas práticas, quer falar com o síndico até tal horário, tem uma emergência, faz isso. É melhor educar do que você ridicularizar. Para mim, esse é um limite, assim, muito importante na rede social, mostrar que você é humano, trazer o seu ponto de vista, cuidado, a gente vai entrar no segundo semestre, que vai ser, assim, uma coisa surreal, né, que tem Copa e eleições, cuidado com essa época. Duas coisas que a gente vai ter, né, eu tava pensando, vai ter duas coisas no mesmo semestre que a gente nunca teve. Não, é surreal. Eleição e Copa junto pros condomínios, gente, doutor, se prepare, porque nós vamos ter bandeira pendurada nas varandas, e eu falo mais, fogos. Olha só que interessante, os síndicos que se prepararem agora, já começar a preparar a mentalidade dos condôminos, as boas práticas, agora, não espera chegar. Prepara agora essa questão da Copa, né? Porque eles vão ver que você está se preparando, que tem uma organização, não deixa para hora. Proativo, exatamente. Só antes de passar para o Dr. Cauê, só resumindo. Então, o posicionamento da rede social, para a gente dar uma resumida. A gente precisa se conectar com o público,
precisa pensar no que a gente quer mostrar, como é que a gente quer que eles nos vejam, né, nas redes sociais, o que a gente quer passar para eles, como a gente quer se conectar com eles, e o limite ali, o cuidado que tem que ter é usar sempre de respeito, boas práticas, é isso, né, Josi? Exato, exatamente. E aí, continuando nesse limite, que eu acho que é muito importante, porque não basta você cair nas redes sociais, publica, põe story, põe enquete, não é assim. Não. Né? É uma coisa que tem que ser estudada, né, doutor Cauê? E bem pensada. E aí eu queria que você falasse um pouco aí do lado jurídico também, mas eu sei que você também tem cases aí, e Josi, tem um case seu ainda que eu quero que você conte pra gente. 2 pontos. Uma coisa aqui que acho que nós nem conversamos, mas que eu lembrei agora, uma vez eu estava conversando com a Josi a respeito, que eu estava seguindo alguns na rede social. Uma época, assim que eu estava estudando para ser coach, começando os atendimentos, começando as palestras, e tem muita questão de coach, tem muita crítica, tem muito preconceito, tem um monte de coisa. Hoje não é para a gente desmistificar isso, e quem já veio nos treinamentos, nas palestras, sabe, acredito que a contento aí estão passando por transformações. Você tem que experimentar para você poder rejeitar depois no meu entendimento. Mas sou suspeito, porque eu também sou parcial aqui. Mas eu lembro que uma época eu estava acompanhando muitos canais que faziam críticas. E muitos canais que faziam críticas a advogado. E outros canais de advogados que faziam críticas a cliente quando liga para mim no domingo. Minha cara quando pedem para eu dar uma olhada no processo. E aqui para os colegas até, tranquilo. Eu entendo que isso espeta alguma coisa e nos dá uma certa reação. E tudo bem comentar. E acho que com certos limites e cuidados, a Josi falou muito bem. Muito melhor você educar do que você desabafar e criticar. E a Josi estava numa época, isso anos atrás, em que ela tinham canais de maquiagem que atacavam os clientes sem noção. Então o cliente vai lá sem noção, que pedia um desconto, ou falava, deixa eu fazer metade da maquiagem, você faz a outra, cobra só a metade. Eram coisas absurdas e que no dia a dia da maquiadora, segundo a Josi me contou, acontecia muito. Então tinham canais, e existem até hoje, e você vai encontrar em qualquer profissão, inclusive dos síndicos, onde se reúnem os profissionais para descer a lenha nesses clientes que são sem noções e incomodam. E eu vou dizer, como é prazeroso ali, porque eles se posicionam com uma dor minha. Nossa, eu também tenho esse incômodo com esse cliente. Só que você vai assistindo isso. E você, agora entrando na parte da inteligência emocional, você está assimilando e você está dando uma informação para o cérebro de que clientes são inconvenientes, que cliente vai te trazer problema, que o cliente é sem noção, que o cliente é isso, que o cliente é aquilo. Então, qual que é a sua visão de mundo sobre o cliente? Não quero cliente para mim, porque cliente é ruim. Eu não quero cliente. Ou, na hora que minimamente fizer uma mínima, dentro desse meu conceito, que saia um pouco ali da fora da estribeira, qual que vai ser a sua reação em cima desse cliente? Sendo que você está ali alimentando a tua cabeça todo dia, dizendo que eles não prestam, que eles não servem, que eles são exagerados, que isso, que aquilo. Isso é encontrado não só no meio condominial, é em todas as áreas. Inclusive eu estava pro meio. Você fritar o povo, ele gera esse tipo de comunicação, de que seu cliente quer exatamente quem vai te eleger, exatamente quem vai pagar a sua conta, exatamente com quem você está vivendo o seu propósito. Que vai fazer a sua empresa crescer, que vai te trazer trabalho. Você está pegando raiva dele. E mais, você não está olhando porque não tem um canal. Não tem um canal que fala bem do cliente. Isso aí não dá ibope. Então você só está cozinhando o teu cérebro com um lado negativo. E aí vem junto do que a Josi falou, disciplina o seu cliente, trata ele bem, entrega um trabalho decente para ele também ficar satisfeito. Porque às vezes o cliente te perturba também porque você também não está cumprindo com o seu papel ali no contrato. Perfeito. Então cumpra o seu papel, mostra para o seu cliente que ele é importante para você, que você quer prestar um bom serviço, que você quer curar as dores dele ali de acordo com o seu contrato. E passe a ter uma relação de como que eu posso dizer com o seu cliente, de profissional que seja, mas assim, eu preciso de você, você precisa de mim, bora lá, né? Uma troca, exatamente. Todo mundo ganha-ganha, né? Todo ganha-ganha, exatamente. Perfeito. Então, esse ponto aqui, e a gente nem tinha conversado a respeito disso, mas me veio que eu tô para falar isso, que são essas rodas que ficam torrando o cliente. Em qualquer profissão. E eu estou permeando aqui entre administrador, entre síndicos, entre advogados, entre os coaches, entre maquiadoras, entre posicionamento e brand, porque sempre vai ter o cliente que dá trabalho. Sim. Você que vai escolher o que você vai alimentar durante o dia, sua mente, e isso vai mudar a sua visão e suas condutas no seu cotidiano. Dizendo da parte... Aquele cliente que dá trabalho também, ele também é uma oportunidade de negócio, né? Exato.
Exato. Ele pode indicar pessoas Porque incríveis. se o cliente não te dá trabalho, se ele não tem nenhum problema para você resolver, ele não vai fechar contrato com você. Então, Exato. né? Então, E toda profissão resolve problema, Claro, né? claro. A questão é que a gente quer ficar só assim, e não tem isso. Assim, todas as profissões a gente resolve problema. Nós temos perfis que alguns são mais amistosos e expansivos, outros são mais introspectivos, mais exigentes, outros não vão falar nada e nunca mais voltam, mas vai te queimar na praça. Exatamente. Então, assim, a gente... Sabe o que eu vejo muito? Eu falo muito isso com as minhas mentoradas. A gente quer trabalhar com gente, mas não estuda sobre elas. Não estuda sobre gente. Eu ouço muito assim... trabalhar com o público é complicado. Eu pergunto, você é o que? É uma máquina? Porque você é gente também. Então, entenda sobre você, as suas falhas, aquilo que você tem que melhorar e busque entender sobre o comportamento humano. A gente quer trabalhar e servir pessoas, mas não está capacitado para lidar com pessoas. Quando você aprende a lidar com pessoas, você surfa em todas as ondas, porque você é capacitado para falar com todos os perfis. Tem pouca gente capacitada. Tem poucos profissionais. Exatamente. Poucos profissionais. E nós estamos entrando numa era agora que é de acesso ao inconsciente no consumo. Então, ou você aprende a ter ferramentas para acessar o inconsciente, que é quem toma a maior decisão, né, de compra, seja qualquer compra, serviço, produto, a gente toma 95% das nossas ações baseada no inconsciente, só 5% é racional. Algumas pessoas são racionais, mas muitas vão agir no impulso, comprar pela emoção. Então, saber fazer essa gestão das emoções, que o Cauê é especialista, né? E ali nas redes, no posicionamento, sempre que for abrir um stories, fazer um post, pergunte: o que eu quero passar com isso aqui? E o que eu quero. Vai ser útil? Falando um pouco disso que o Dr. Cauê acabou de falar, é assim: você vai se posicionar nas redes sociais, você vai se conectar, você vai interagir, e aí você vai atrair clientes. Mas como é que você vai tratar esses clientes? Você vai ficar ali fritando ou você vai falar, peraí, são clientes, lógico que tem problemas, né? É aquilo que a gente acabou de falar, os clientes vão trazer problemas e oportunidades, né? Então, não adianta só se posicionar nas redes sociais, estou ótimo, aprendi, fiz lá treinamento com a Josi, com a Cauê, só que aí a hora que começam os clientes chegarem, eu começo, mas peraí, esse cliente tem problema? Né? Então, pensar em tudo isso. O que é que você está jogando aí para o universo e para as redes sociais, né? Exato. Lembrando uma frase que eu ouvi esses dias por acidente, falei, tem que rolar uma postagem nesse sentido, né? O universo é um garçom. Aquilo que você pede, ele vai trazer para você. Aquilo que mais sai da sua boca vai ser. Quanto mais você falar de clientes que te dão trabalho, mais o seu filtro fica atento, ainda que subconscientemente, para encontrar exatamente esse tipo de cliente. Você vai atrair. Disso. A questão legal, lembrei de um caso, que o limite legal. Primeiro, você tem a ética, então jamais vou falar, galera, agravo de instrumento na promoção aqui, apenas 3 de tantos reais. Se eu fizer isso, amanhã eu tô pendurado lá na frente, lá da casa da OAB, pelo amor de Deus. Então você tem um limite ético de cada profissão, não é só advocacia, tem outras também. Então esse é o primeiro limite. O outro limite, que envolvendo processos aí, que eu acho que é uma parte, obrigado, que é uma parte muito boa, muito interessante, são 2 casos. Primeiro, no processo, muitas partes pedem justiça gratuita, que é para não ter que pagar as custas iniciais, não ter que pagar honorários sucumbenciais, não ter que pagar perícia dentro do processo. E tem lá um crivo, um certo... flexível ali, até quanto que você pode faturar por mês, né, como renda familiar, para que você possa ter esse benefício. Tudo bem. Aí você vai lá e fala, juiz, eu sou pobre na acepção jurídica do termo, nos termos do artigo tal, do Código de Processo Civil, então me dê a justiça gratuita. Tem juiz que eu já ouvi falando que ele fala, vamos dar uma olhada no Facebook do cidadão. Cancún, Maldivas, carro, relógio de marca, roupa, ostentação. E parece que tem alguma, assim, eu não vou trazer agora com detalhes, que eu não tenho essa informação, mas eu já vi notícias de juiz indefere pedido de justiça gratuita com base na ostentação do requerente nas suas redes sociais. Então tem essa parte. Sim, já soube de gente que foi demitida porque vazou uma informação, publicou no Facebook, terminou algum trabalho, alguma coisa, já publicou o relatório lá, o resultado, e foi demitido porque não era o momento de jogar o resultado para as redes sociais. Né? Não poderia, mas um limite aí. E outra que, famosa que saiu aqui recentemente, é na Justiça do Trabalho, eu atuo bastante na trabalhista também, foi lá a moça, processou acho que uma joalheria, levou 2 testemunhas. Imagino que o advogado falou, não pode ouvir essas testemunhas porque são amigos, são amigas, né? Não pode.
mas não conseguiram comprovar, foram ouvidas e, como popularmente dizem, né, deu ganho de causa aí para a trabalhadora que estava processando, conseguiu danos morais e tudo mais. Sai ela com as amigas, com as colegas e fala, por que não fazermos uma dancinha da vitória comemorando no TikTok? E elas fazem, não especificamente isso, mas dá-se a entender o seguinte, eu e minhas amigas indo processar a empresa tóxica ali na Justiça do Trabalho, já voltamos. Elas já tinham ido, mas fizeram isso como se estivessem indo, né? Porque tinha dado tudo certo. O advogado da outra parte pegou e falou, juiz, eu falei aqui, ó, era amigo, era amizade íntima, não pode ser testemunha. E tá aqui, ó, dancinha no TikTok dizendo, minhas amigas e eu indo ali processar a empresa tóxica. Entregou de bandeja. Entregou. Imagina o juiz recebendo isso. Dancinha do TikTok, um desprezo pela justiça. A sentença foi quase que toda anulada, foi revertida, né, em favor da empresa em vez da trabalhadora. Perdeu várias indenizações e ainda recebeu uma multa por litigância de má-fé, por ato atentatório contra a dignidade da justiça. Foi penalizada. Por quê? Porque no impulso, onde tudo pode, onde não penso aquilo que eu vou colocar onde nas redes sociais. Não pensa que existe limite, que é o que a gente está falando aqui. Foi lá, postou, e isso teve essa grande consequência aí. E parece que a moça tá aí falando que tá recebendo um monte de apoio, e de outro lado também um balde de críticas e não sei o quê. Mas esse é um claro limite aí. O que você vai postar lá? Onde que isso pode te comprometer? Não façam isso, não façam dancinha do TikTok depois de sair de uma audiência. Pelo amor de Deus. Então, é o tal do limite ali que a gente tem que cuidar também. E aí uma pergunta que fazem assim, é possível fazer negócio pela rede social? Tá aí a dona Josi que vai contar pra gente isso aí, né, Josi? E é possível, muito possível. Quando, por exemplo, você mostra que você resolve problema, ali você pode puxar, como eu tinha falado, um assunto, né? Um problema em questão. Por exemplo, a caixa d'água vazou, isso acontece aí no seu prédio, aqui a gente conseguiu fazer o conserto, já que você tirou a foto, e reduzimos o valor, era tanto, e reduzimos X%. Me conta aqui se essa história acontece aí com vocês, ou qual outra história está acontecendo por aí. Só que, além de você mostrar que você resolve, é importante você mostrar, de fato, foto e ter uma imagem que gere essa confiança, né? Também cuidar da imagem pessoal, né? O seu tom de voz, tomar cuidado ali da forma como você fala, não usar tanta gíria, né? Não falar relaxado, porque tudo isso, tudo que é mostrado na rede social, ela dá uma prévia do que você é. Às vezes você nem é aquilo, mas tudo que é visto é tirado alguma conclusão, porque é o que é uma rede de imagens, de banco de imagens, vamos dizer assim. Então, tudo que é mostrado ali, a gente utiliza. Nossa, olha o ambiente que ele tá, olha a forma como fala, olha o jeito que tá com a roupa, né? Tá toda aberta, ou tá com qualquer coisa. E a imagem, a questão da imagem, né? Às vezes muitas pessoas veem como uma certa futilidade. Mas você não vai contratar, se colocar duas pessoas lado a lado ali. Com todo respeito, né? Mas um advogado que tá ali de short tactel e chinelo e camiseta, alguma camiseta. E o outro que tá, minimamente, não tá com o blazer da Hugo Boss, não. Um blazer alinhadinho, limpinho, sem estar com bolinha. Qual que vai passar mais credibilidade? Quando a gente fala de imagem, a imagem ela é uma facilitadora do que você está comunicando enquanto fala, né? Então, ela pode te ajudar ou te atrapalhar muito. Por quê? Não tem como negar o que é visto. Exatamente. Uma coisa é que vocês estão ouvindo a nossa voz, talvez vejam as imagens, e aí vai casar a voz com a imagem. Mas quantas vezes você não viu um locutor e você ficou assim, gente, a voz desse locutor, esse homem deve ser perfeito, deve ser lindo demais. E aí um dia aparece o ser lá, e você fala, não é possível. Não é possível. Por quê? Porque nós criamos imagens o tempo todo, uma perspectiva. Então, quando a gente alia a nossa imagem com aquilo que está sendo dito, né, falar com cuidado, com clareza. Outra coisa, se você fala para público final, principalmente para advogado, fica essa sugestão. Você fala para público final, fala com a linguagem para o público final, não fala complicado. Não adianta o juridiquês. O juridiquês, né? Às vezes saiu alguma coisa, uma jurisprudência, alguma coisa que vai ajudar o síndico, caramba, traz esse assunto. Fala, olha só, saiu essa jurisprudência aqui, eu consegui, né, uma resolução sobre essa jurisprudência, e eu quero saber de vocês. Olha só o que ela resolve. Seria interessante aí para o condomínio de vocês terem essa solução?
porque eu conseguia, não sei se pode dizer que conseguiu, né, algo, ou não, cuidado. ou pergunta, né, se seria bom para eles, explicando aquilo que foi facilitado através. Você tá tem chamando que ser atenção, acessível. Você está passando, inclusive, um conhecimento, né? Onde você gera. Você está se propagando ali. Onde gera autoridade. Gerando a sua autoridade e também está jogando um conhecimento para a pessoa. Peraí, olha, uma jurisprudência que eu não conhecia, de um assunto que, olha, agora eu tô sabendo, aprendi mais uma. Então é informação também. Informação que eu digo, assim, de cultura, né? Conteúdo de fato. Conteúdo de e fato. assim você vai gerando. O que é um negócio? O negócio caramba, eu posso contar com esse profissional. Sim. Por quê? Você mostrar foto do que você tá fazendo, ou você, que nem o Cauê falou, fazer um bumerangue, que você foi ali no fórum, legal, mostra o seu movimento. Mas o que tá por detrás? Pensa sempre que quem tá te assistindo é um potencial cliente. Nós não temos seguidores pro nosso ego. Quem pensa e usa o Instagram com base para venda, para gerar negócio, usa o Instagram sempre pensando em gerar autoridade, mostrar que você sabe, que você resolve o problema, puxar a língua dessas pessoas para saber, porque todo mundo tem dores, desejos e dúvidas. Você está ali para resolver elas, dores, desejos e dúvidas. O que é essa situação que eu estou vivendo hoje aqui no condomínio pode gerar de dúvida e que eu posso solucionar? Porque você, como profissional, você sabe. Quais dores eu resolvo falando desse assunto? Quais desejos? O que seria bom se eu resolvesse aqui essa situação na caixa d'água? O que resolve na vida delas? Então, quando você for abrir os seus stories, fazer um post e pensar nesse DDD, né? Dores, desejos e dúvidas. Ó, isso aqui é do meu conteúdo de mentoria, hein? Você é mais inteligente e lógico que você vai gerar negócio através disso, porque você mostra que você sabe, que você é acessível, que você facilita, porque a autoridade não é falar difícil, é o contrário, é tornar uma informação difícil fácil. Aí não tem como não gerar negócio. Gostei. Consegue repetir aí? Só pra saber? O quê? Isso aí vai virar Muito mural. legal, vai virar foto by Josi. Gostei. A autoridade não é realmente falar difícil, tornar o difícil fácil. Para que todo mundo tenha acesso. Esse é o diferencial. Por que o Papa, ele se tornou essa coisa, né? Gente, como que esse Papa... Porque ele é acessível e ele fala pra gente. Ele não fica lá né, com todo respeito, mas com todas as palavras. Exatamente. É isso que conecta. É uma observação aqui e vende, porque venda não existe sem conexão. Exato. Ele compra a pessoa além do serviço, né? Além do serviço. Eu tive na pandemia, eu queria começar a testar para gravar vídeo e tudo mais, porque nós, seres humanos, não fomos treinados, não fomos preparados para falar por uma lente. Embora algumas certas pessoas aqui já nasceram prontas, já nasceram com o negócio, né? Eu falava, tá na palestra, beleza, vamos lá, gente. Na hora que colocava a câmera, eu me sentia um babacão olhando pra lente, falando, Jesus amado, como é que eu interajo com o Android ali, né? Ou não tem sentido. Mas enfim, aí ultrapassando isso, fiz uma tarde que eu queria gravar um vídeo de 10 minutos, um de 5 minutos a respeito do direito do consumidor. Que é como as pessoas podem fazer para cancelar curso antes do início das aulas, sem ter que pagar multa, sem perder dinheiro de matrícula, que eu já tinha testado essa matéria num blog durante muito tempo. E é uma matéria que explodiu assim no blog, de forma orgânica, sem tráfego pago nem nada. Mas falei, cara, e se eu fizer um vídeo no YouTube a respeito disso, né? Montei tudo aquilo lá e juro por Deus, acho que somando todos os vídeos que eu gravei, dá 20 minutos, que eu dividi em 3, 4 vídeos. Eu acho que eu levei 5 horas para gravar entre, meu Deus, agora vai, agora não vai, agora vai. Mas eu falei, hoje eu perco esse bloqueio. Tinha mais um bloqueio também, né? Caso alguém chegue nesses vídeos, já estou avisando. Bem no dia que eu acordei, falei, de hoje não passa, custe o que custar. Eu acordei com uma espinha desse tamanho na testa. Verdade. Parece um terceiro olho vermelho aqui, aprovação. tá? Falei, mas vai mesmo assim. O que eu não poderia esperar é que depois de um ano, nós temos, conferi hoje 70 mil visualizações, tipo 2 mil comentários. E assim, dali não sai um serviço jurídico e nem era esse o intuito. O intuito era informar quem está precisando. Informativo. Só que o que aconteceu?
acertou a dor exatamente o que a Josi falou. Acertei uma dor que acontece com muitas pessoas que estão passando na rua. A pessoa vai lá, não, entra aqui, fecha a matrícula, faz isso, Se isso, não aquilo. os três, você acertou uma dor, uma dúvida e um desejo. Sim, então, Exato. E Exato. como resolver. E eu ainda fiz um videozinho de 3 minutos para falar, se você passar por isso, tem solução, vai pro próximo vídeo. Então a pessoa entrava por esse de 3 minutos e depois ia pro mais robusto de 12 minutos para falar os 3 passos ou 4 passos que você tem para resolver essa questão. Acertou exatamente a dor e começou a chover comentário. Assim, um canal que começou completamente do zero e... Eu nem postei mais vídeos lá, porque realmente, questão de estratégia, né, não tinha nenhuma. Eu só queria colocar lá na rede social. E coloquei assim, para falar com quem tem problema. Eu poderia ter colocado a resolução do artigo tal do Código do Consumidor que pode combater o pacta sunt servanda. Do vídeo. Não tem. Mas agora, como cancelar e ter, sem pagar a multa e ter o seu dinheiro de volta? Exatamente. É o que a pessoa precisa. Chegou um momento que nem acha mais o blog e acha direto o vídeo do YouTube. Porque acertou exatamente a dor da pessoa. E eu vejo isso com advogado, eu vejo com outros profissionais falando. Perfil comportamental. E com todo respeito, quem fala? Vou te falar a importância de entender os 4 perfis comportamentais. Segunda opção. Vou te explicar como salvar um casamento à beira do divórcio para você que não para de discutir com seu marido ou com a sua esposa através de uma ferramenta de análise de perfil. Já mudou completamente. Totalmente. É sobre você acertar essa chamada para você falar, cara, o que eu tenho aqui não é só para o conhecimento, não é só para acrescentar caso você queira ou não, é para resolver um problema real da sua vida. Alguma coisa real que você precisa resolver. E aí, eu sempre trago tudo isso, os condomínios, o síndico colocar lá no story dele, o jardim, a gente está usando o jardim aqui. Mas pode ser... Olha a transformação desse jardim. Sei lá, vocês, vamos lá, olha a transformação desse jardim. Tava assim, tava assado. O que vocês acham que nós fizemos? Quais os passos que a gente... Sabe? E tentar interagir. Né? É importante, exato. É importante para vocês um jardim no prédio? Você tem no seu condomínio? Você já tem esse problema? Aí você, às vezes... Aí a pessoa às vezes vai falar assim, tá, onde que ele vai chegar com essa história do jardim? E aí, talvez, é interessante que tenha tido uma história junto com esse jardim. Seja uma história que... Sei lá, que todo mundo já tinha desistido dele, que já estava largado, mas todo mundo gostava e estava largado e agora ou que fizeram um mutirão entre os condôminos para transformar o jardim. Conta uma história. Cada um trouxe alguma coisa para enfeitar o jardim. Um doou vaso, não tinha dinheiro, o condomínio doou vaso, outro a terra. Síndico não serve só para aumentar a despesa em assembleia. Na assembleia de hoje, nós reunimos as pessoas para fazer um mutirão para melhorar o lar dessas pessoas. E sabe o que a gente falou? Sobre a melhoria do jardim. Que as crianças podem brincar, que as pessoas podem sentar, que quando você chega te dá prazer de ver e não ver aquele negócio largado, que dá um desprazer de você estar entrando no lugar onde você mora. O que esse síndico mostrou? Que ele cuida da vida das pessoas, ele quer um condomínio mais bonito para as pessoas, ele cuida do caixa do condomínio, ele não gasta dinheiro à toa, ele sabe trazer para o condomínio sem utilizar o caixa, trazer benfeitorias, usando os condomínios. Gente, mostra muita coisa. Aí vai abrindo... E é aí que cria a tal da autoridade. Você fala, olha, ele se conecta comigo, ele sabe a dor que eu tenho, ele sabe que eu tenho esse problema e ele resolve com tranquilidade, suavidade, severidade, depende do caso do problema. E você começa. E agora imagina isso com a frequência necessária, você martelando isso na cabeça daqueles que estão te seguindo. Isso, tem que ter consistência, né? Um dia na vida e outro no Natal. Exatamente. Tem que ter a frequência e aquela, né? E aquele posicionamento sempre, com a ética, mantendo sempre. E a imagem. A imagem é importante. Você falou, né? A Josi citou aí, você vai lá, tem 2 advogados, um de bermudão e o outro com um blazer, que não é o Hugo Boss, mas que é um blazer alinhadinho, bonito, arrumado. Mas aí, Josi, então não precisa gastar dinheiro para ter essa imagem em ordem, por exemplo. Porque as pessoas já começam a falar, legal, imagem pessoal, bacana, tal, mas eu vou ter que investir, vou ter que gastar dinheiro para ter uma imagem boa, bacana, que chama atenção. Não precisa? Não precisa. Primeiro que tem algumas peças, a gente até conversou isso um dia, né? Tem algumas peças que elas tradicionalmente, e não por acaso, elas fazem parte. Nunca mais ela esqueceu. Exatamente. Não é? Porque eu consigo provar que isso aconteceu, né? Que isso é de verdade. Olha só, hoje aconteceu algo interessante, a gente vai linkar com isso aqui e vai fechar bem. Eu tava no sinal hoje, no meu carro, aquela correria, e aí veio aqueles rapazinhos que vão jogando o negócio lá, o sabão no seu para-brisa sem nem perguntar. Eu acho invasivo, tá? Meu posicionamento sobre o assunto.
quem gosta, que fala, coitado, é o seu perfil, tenho respeito, mas eu não gosto. E aí, não pedi, né, não solicitei, eu acho agressivo. E aí, o que aconteceu? A moça da frente, eu, como visagista que sou, observo todos os rostos, vejo o rosto até onde não tem. E aí, eu olhei no espelhinho do meio, vai, gente. No retrovisor. No retrovisor. E eu vi as características do rosto dela. O rosto dela todo circular, né? As bochechinhas, que eu também tenho o rosto circular. Só que eu tenho outros pontos de força. E hoje eu falei, caramba, como a minha comunicação me ajudou. Por quê? O cabelo no meio, ele é assim... Primeiro eu vou falar rapidinho aqui, a psicologia das linhas, tá? Tudo que for linha reta, na horizontal ou na vertical, tem uma comunicação única, não importa o lugar. Pode ser para um móvel, pode ser para uma roupa, pode ser para arquitetura, pode ser o que for. Linhas retas. Imagina que você está andando numa ponte. Você está atravessando de um lado para o outro de carro. Se no meio dessa ponte essa linha desce, você continua passando? Não, né? Por quê? Eu tô na ponte, tá. a linha... Você está passando a ponte. A ponte, normalmente, a gente imagina que seja uma linha reta, na horizontal. Sim. Você está andando nela, chega no meio, essa linha de reta, ela começa a descer. Parece que a ponte caiu. Parece que a ponte caiu. Você continua passando? Não, dá a impressão de uma pescoçada ali, tartaruga, que né? interrompeu alguma coisa. Isso. O que eu quero dizer? As linhas retas, elas nos passam confiança, segurança, estabilidade. Ninguém espera que um prédio vai cair. Vai cair, certo? É uma linha na vertical. Então, quando eu trago isso para as minhas roupas... Opa, ó, gente, anota isso, hein? Viu só? Quando eu trago isso para minha imagem, seja o cabelo no meio, um blazer, né? Uma camisa com a gola mais estruturada. Quando a gente começa a repetir linhas, só cuidado para não ficar rígido demais, né? Mas voltando para o trânsito, o fato de eu estar com duas linhas retas muito fortes, que é a linha do cabelo, bem no meio, e o meu blazer com essa linha reta, a pessoa nem chegou no meu carro. Ela olhou pra mim e voltou pra trás. E os meus brincos também, porque embora sejam linhas redondas, circulares, que são mais flexíveis, eles são robustos. Então, tudo que é robusto, um anel robusto, um relógio robusto, um brinco robusto, vai comunicar força. Quando você pensa numa corda, qual corda que passa mais segurança? A fina ou a grossa? A grossa. A grossa. Então, isso é psicológico. Então, pra roupa, vou numa assembleia, vou fazer vai ser um assunto muito intenso, para discutir alguma pauta muito delicada, você pode escolher uma camisa branca. Não vá de vermelho, né? Não vai de vermelho, porque vermelho estimula a atenção, a raiva, até você vai estar mais reativo, e as pessoas também, porque existe a psicologia das cores, né? Então, aqui mesmo tem uma parede amarela, que é de energia, e tá muito correto com o ambiente, porque é isso que a gente precisa aqui, né? Que as pessoas fiquem energéticas. Então, vai para uma assembleia, vai com uma peça, uma camisa. Se você quer as pessoas aceitem a sua ideia. Vai com uma camisa com a gola aberta. Isso para síndicos e síndicas, né? Os advogados sei que vão fechadinho até o final. Sim. Vá com a camisa dobrada, os punhos. Pode reparar que, principalmente nos Estados Unidos, que é onde nasceu a imagem pessoal, eles utilizam muito da imagem. Eles utilizam muito o azul, que passa confiança. Então, escolhe uma peça azul, azul clara, azul escura. Azul escura mostra inteligência e confiança. Posso só fazer uma observação? Pode. Desculpa, ele quis você não vai que perder. Fosse pra ele agora, porque ele está de azul escuro. Estou, mas não é isso, eu prometo que é isso. Primeiro, só duas coisinhas rápidas. A primeira é que, em palestra aqui pelo Espaço Síndico, né, numa imersão de oratória que nós fizemos, eu falei sobre a minha opção de, quando eu estivesse mais me posicionando como Master Coach ou palestrante do que como advogado, eu substituiria a camisa social por uma camiseta mais simples. Então, com a estrutura do blazer, mas aqui com a camiseta. E obviamente que eu perguntei para alguma consultora o que ela achava, que era exatamente para arremeter a acesso. Mas só falando, e desculpa, eu concluo em seguida. Teve um político X, né? Eu não acompanho muito também, mas teve um aí que teve um escândalo e se gerou uma crise em volta dele devido a um evento aí que aconteceu recente. E ele foi se manifestar nas redes sociais a respeito disso assim que deu um bafafá, que poderia vir a caçar o mandato dele e tudo mais. E aí,
eu tinha, num café da manhã, conversado com a Josi a respeito da psicologia das cores, sobre o branco e sobre o azul. O azul passa? Confiança, inteligência, sabedoria. O branco? Transparência, limpeza, fé. Camisa com 1 ou 2 botões abertos para o homem. Acessibilidade. Para a mulher também. Para a mulher também. E mangas dobradas? Estou aqui disposto a fazer o que for necessário, eu sou limpo, porque as mãos, com as palmas para cima, mostra muita transparência também. Então, vídeo, ele pega, aparece com as mãos aqui, falando, e ele tá tentando gerenciar a crise aqui. Então ele aparece com as mãos para cima, uma camisa sem blazer, sem as linhas retas, uma camisa branca, 2 botões abertos, mangas dobradas, e atrás puseram, nitidamente, uma cortina com esse azul mais fechado. Sem motivo, não tinha razão de ter. Mas puseram a cortina azul, camisa branca, ele dobrado e falando assim, ó, com o peito aberto aqui pro público dele. Né? Então, aí eu peguei, printei e mandei pra Josi. Falei, adivinha só qual a situação. E ela não sabia quem que era o político, nem o que estava acontecendo. Ela falou, ela matou, o que ele quer? Ela falou, ele tá com alguma crise política? Porque esse cara aqui por causa do azul, por causa do branco, por causa da manga, porque não sei o que. Eu falei, olha, só pegou ali. Vou fechar a sua pergunta, mas a Carol Conká foi um bom exemplo. Nossa. A Carol Conká, toda rebelde, toda, né, empoderada. O estilo dela era todo rebelde, né, antes de entrar. E aí teve todo o cancelamento. Quando ela saiu, o cabelo dela foi... Eu fiz até uma análise dela na época. O cabelo dela todo mais claro, saiu do colorido, né? Que é aquela coisa de ruptura, né, da sociedade, o moicano, né, pra mulher. E aí ela veio com o cabelo cacheadinho, usou o vestidinho azul celeste. Eu lembro disso. E começou a fazer o clipe dela até o tom de voz, que é importante, suave. Isso tudo é gerenciamento de imagem, né? De crise, porque a imagem ela é o maior impacto. Então, o que aconteceu ali, esse gerenciamento da Carol Conká, foi para... Como a gente viu a imagem dela mais leve, o sentimento, as cores, as linhas, todas eram curvas, não tinha linha reta na história dela. A gente falava assim, ela se arrependeu, né? Porque não dá para contestar o que é visão. Então, voltando para a sua pergunta. Não é caro, né? A gente tem as lojas de departamento, que também tá tudo, né, gente? Tudo não tá, nada tá barato. Mas quando você escolhe, o que é legal ter? Uma camisa branca, né? O blazer. O blazer é bem-vindo, porque o blazer, ele tem essa comunicação de estrutura. Então, quando eu coloco um blazer, se você segurar um blazer, ele fica meio em pezinho, né? Então, essa linha reta do blazer... Gente do céu, desculpa. É importante? Adivinha. Não é importante. A galera do happy hour, né? Certeza. Nossa, certeza. Farra, amor. Aqui é sextou. O Aqui sextou daqui é violento. Já estamos finalizando, né, também. Depois eu explico o que é. Tá. Então vamos lá. Então o blazer, a camisa branca é muito bem-vindo, né, para essas situações onde você precisa mostrar que você tá ali disponível, principalmente para se colocar como síndico, é interessante. Uma camisa branca, os punhos abertos, né? Aí você pode vir com um blazer, né? Que você... Ou punho um pouco da gola, não deixar ela tão fechada, né? Senão você fica inacessível. Tô aprendendo aqui, ó. Porque você tem que ser acessível, né? Quando você coloca... Principalmente numa assembleia de eleição. Principalmente para eleição, principalmente. Ele vai lá concorrer com outros síndicos, né? Vai no branco, vai com essa camisa. Ou azul, vai com o azul também, que passa essa inteligência, essa segurança. Né? Uma camisa para as mulheres... A peça, quando ela é muito solta, mostra flexibilidade. A peça, quando mais ajustada, ela passa um pouquinho mais de rigidez, dessa confiança. E não é isso que você quer mostrar numa assembleia de eleição. Não na assembleia. Porque aí você usa dos seus cases para trazer essa força, né? Mas aí na sua imagem você tá ali, nossa, caramba, ela é forte, faz acontecer, mas nossa, que querida, nossa, que acessível. Isso. Porque isso tá trabalhando no subconsciente. Então a cor branca, o azul, são cores que passam essa confiança, essa transparência. As mãos, elas comunicam muito. Então quando você mostra a palma da mão, você tá mostrando verdade. Tá? Sempre que você... Pode reparar que todos os atos políticos fica aquela mão assim pra fora, né? Ou assim, né? Ou assim. E também quando você faz um movimento de caixa, né?
que você faz esse movimento, a pessoa acompanha que você tá avançando. Então, aqui eu quero fazer isso, aquilo. É por isso que a gente projeta isso para aquilo. Bacana, gente. Linguagem corporal. Muito legal. E isso tudo tá comunicando junto com a sua fala. Então, esse é o poder da imagem. Fortalecer o que tá saindo da sua boca. Porque às vezes você tá com muita intenção, você é muito bom. Mas só fica você falando e o seu corpo não fala aquilo. E o corpo fala. Quando a gente nem quer. Né? Sempre. Então, sobre valores, invistam em peças que são essas atemporais, para as mulheres cuidado. Josi, só uma colocação, porque às vezes a gente, por exemplo, vou sair para comprar umas peças de roupa, sou síndica, vou começar a visitar condomínios, vou participar de assembleias de eleição, vou sair para comprar umas peças de roupa. Isso eu não quero gastar, mas às vezes é tão importante a gente pagar uma consultora. Com certeza. Vai ficar mais caro. Não vai, Não. porque se eu sair aleatoriamente comprando roupas, Vai eu sair não mais sei, caro. vai sair mais caro. Vai. Então, de repente, você pagar uma consulta, a pessoa vai com você na loja, olha, é um blazer, uma camisa, uma calça de alfaiataria, ou 2 blazers, alguma coisa. Aí, se eu saio sozinha para comprar, eu já me envolvo ali, já tem essa estampada aqui que eu achei legal, já vou levar, vou gastar muito mais. Exato. E o meu foco mesmo, que são comprar roupas para participar das assembleias de negócio, eleição, né? eu acabei não comprando. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, né? Sim, senão você sai comprando tudo e tem Sem que ter... consultoria, né? Acabou sem gastando consultoria mais do você que- vai gastar mais. O caro, pra mim, sempre é aquilo que não tem serventia, né? Às vezes é que nem quando você compra alguma coisa E a meio gente tem que xing tomar ling. cuidado, porque tem ali uma promoção. A gente vai, opa! E não é o momento, mesmo que esteja em promoção, você não está precisando daquilo Exato. Ele agora. não vai usar. Você não vai usar, e você precisa agora de uma calça de alfaiataria com uma camisa para você ir nas assembleias, né? Exato. E aí, às vezes, é que nem a questão de um carregador, né? O descarregador do iPhone. Você fala, não vou comprar, gente, não vou comprar original. Aí você compra 1, 2, 3, 4, 5 falso. Não é falso, né? Mas os que não são os originais. O que acontece? Você já devia ter comprado um novo. Exatamente. Você não tava rasgando dinheiro. Aconteceu isso com a gente com caixinha de som, né? Antes de Nossa surgir a JBL. Senhora. Nós compramos todas as caixinhas de som do mercado. Zé Xing Ling. Todos, é Xing Ling. E não sabia por que não faturava mais, né? Mentalidade. E aí, enfim, surgiu a JBL. Falei, quer saber, eu vou comprar essa caixinha. Gente, tô com a caixinha há 3 anos, já caiu, já fez Exatamente, tudo. Então, assim, o caro é aquilo que não tem serventia. Então, não, assim, não é quantidade, né, gente? É qualidade. Vale a Às vezes é pena. melhor você ter um blazer clássico, de uma cor clássica. esse meu tem tantos anos. Então, nossa, dura Nossa. muito, você está sempre Dura. bem vestida. E isso é muito importante nas assembleias. Eu sempre penso em assembleia, penso em síndico, mas assim, você tem que se preparar, se capacitar para participar de uma assembleia. Você tem que entender de condomínio, Sim. né, das obrigações do síndico, de tudo que um síndico precisa saber para participar de uma assembleia. Então, você precisa também investir um pouco na sua imagem, Com na certeza. sua vestimenta, tomar todos os cuidados. Quero começar a postar em rede social. Caramba, procura uma assessoria, né? Cuida disso também, isso é investimento na sua carreira, né? Não é só fazer treinamento, né, doutor Cauê? Exato, exatamente. Eu tenho eu tô fazendo realmente uma repaginada há mais ou menos uns 8 meses, né? Para treinamento que eu tinha no final do ano passado e tal. Falei, já não quero mais estar com ternão e gravata. Até porque as primeiras imersões que eu fiz não com gravata, mas eu fiz com terno, sapato social. E foram 8, 9 horas. Aquela primeira que a gente fez aqui, quase 10 horas de conteúdo com os intervalos e tal. Mas, fiquei moído 2 dias depois porque a roupa não era confortável para isso. E eu queria a conexão e tudo mais. A gente começa uma repaginação, o Josi me ajuda bastante. Vi um monte de modelos lá masculinos. Fui lá na minha loja de ternos de sempre, os ternos jurídicos que eu sempre usei. Falei, eu quero um terno um pouco mais ajustado, que me dê mais jovialidade, que me dê mais acesso e tal. Não tem, chega na semana que vem. Não tem, chega no mês que vem. Não tem. E nunca tinha. Eu tava comprando peças que eram mais do mesmo. Bonitas, mudava a cor aqui e tal. Achei uma loja na internet, São Paulo e tudo mais. E eu comecei a pesquisar antes aqui nos shoppings, né? Então, tinham lugares que tinham peças muito caras, que se ajustariam muito bem ao meu corpo, mas que não valia o preço. E nem de perto. Era algo assim que eu falava, tá muito fora isso aqui, não só do que eu invisto, mas não tem qualidade. Eu tô pagando aluguel de shopping aqui. Achei uma loja em São Paulo, fui todo feliz, porque eu vi na internet, né, o posicionamento deles lá, que eram ternos slim, ajustados e que não sei o quê. Na hora que eu cheguei, parecia que era baixo estoque. E não tinha o raio do terno que eu queria, na cor que eu queria e tudo mais. Eu falei, meu Deus do céu,
A vendedora muito boa falou, o que você quer exatamente? Falei, pô, eu quero ter sobriedade, eu quero ter isso, quero ter aquilo, mas eu quero ajustado. E aí tinha um problema, né? Meu ombro mais largo, a cintura um pouco mais fina. Então, se eu pegasse o de baixo, a linha do ombro ficava acima aqui do ombro. Se eu pegasse o mais largo, ficava sacudo, né? Aquele negócio largo aqui, assim, pegando aqui. Eu falei, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Porque eu gostei, amei o terno, o tecido e tudo mais. O preço era custo e benefício, então é um investimento, mas é daquele terno que você fala, vou vestir com gosto. E ela falou, calma, o nosso alfaiate é muito bom. Eu vou pegar esse terno maior que encaixa perfeitamente no seu ombro, que é 2 vezes maior do que o que seria adequado aqui para o seu dorso. E ele vai ajustar forro, que é um negócio que não é toda costureira que faz, toda costureira, porque tem uma estrutura, tem o forro todo trabalhado e tudo mais. No fim, ela começou a tirar as medições e colocar o alfinete ali para falar como que ia ficar para poder ver. E eu, relutante ainda, olhei no espelho e falei, cara, valeu a viagem para São Paulo, valeu o pedágio, valeu a gasolina. Porque, como você disse, o caro é aquilo que você não vai usar ou aquilo que não te satisfaz. Exatamente. Todos aqueles que eu busquei por aqui, com exceção de alguns blazers que eu consegui numa loja aqui de Campinas muito boa, mas o terno, nenhum deles encaixava. Esse era o tecido, o acabamento, o jeito que eu queria. E na hora que eu vesti o terno, quando ele chegou em casa, depois dos ajustes, eu falei, valeu todo o esforço. Exatamente. Então é essa compra que é inteligente. E você foi com uma consultoria já. Você já foi sabendo, é lógico que para você é fácil essa consultoria, mas tudo bem. Você já foi com uma consultoria, sabendo o que eu quero, como eu quero. Então você não foi assim, vou comprar esse, não vou comprar qualquer um. Eu quero aquilo, eu recebi a informação do que eu imaginei o que eu quero, recebi a informação do que cabe para o que eu quero e você foi direto ali onde você queria, né? Escolheu, procurou a loja, achou e comprou aquilo que você precisava e deu certo, né? Você conseguiu alcançar o seu objetivo ali na sua compra. Sim, então é isso. Eu ficaria a noite inteira, a Josi tem muita informação aí que a gente, peguei umas 10 aqui hoje, mas acho que tem muito mais aí que ela precisa passar pra gente, qualquer hora a gente marca um outro podcast. Mas, Josi, muito bacana isso. Os síndicos que estão aí querendo partir para esse mercado, aí crescer, ampliar os horizontes assim dentro das mídias digitais. Eu vou pedir para você deixar seus contatos. Está aqui essa menina que sabe muito aí de imagem. Então, por favor, gente, deixe seus contatos aí. Eu tenho certeza que tem gente querendo saber. A Josi também ofereceu uma consultoria para o Espaço Síndico, não sei se já aconteceu. Vai acontecer. Vai acontecer. Dr. Cauê também, né? Também não sei se já aconteceu. Ainda não, mas já está agendado. Já está agendado. Então, gente, muitíssimo obrigada. Josi, o Dr. Cauê, já fizemos outros podcasts, a gente está mais aí em assembleias, essas coisas assim. Eu já sugo bastante informação dele, mas as suas hoje foram assim maravilhosas. Eu tenho certeza que o pessoal vai amar. E é um assunto que a gente deixa meio de lado a aparência, a imagem pessoal, as redes sociais, como se não é tão importante. O importante é fazer um treinamento de síndico lá, um curso. E não é, gente. Você se apresentar numa assembleia, a gente está vendo, as assembleias estão acontecendo com 10, 12 síndicos concorrendo. Olha só. Então, quem vai entrar? Aquele que está preparado. Que está preparado. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos, exatamente. E a imagem pessoal, infelizmente, ou felizmente, é muito importante. É muito a gente importante. Tem que cuidar da imagem pessoal. Para mim, é felizmente, porque 55% da primeira impressão é dela. Então, se você já chegar com a imagem alinhada, o restante é com a sua fala, é sua postura, é seu tom de voz, é seu conteúdo que você já está careca de saber. Então, usa a sua imagem a seu favor. E aí, para fechar, cuidado também com as fotos do perfil, né? Bem cuidado lembrado. Com a foto do perfil, selfie, mulher usando muito filtro para aparecer, né? Os filtros de embelezamento. Ele cria uma artificialidade, né? Aprenda a fazer uma maquiagem simples que seja, mas não fica atrás dos filtros, porque parece que você não está preparado, que você está com vergonha, aqueles filtros que fica o cílio mexendo, né? Não é legal. E a foto, ela gera conexão e vende. Porque o perfil, se for para você ter um perfil sem ser profissional, nem divulga ele. Nem fala que você tem. E eu acho isso muito negativo, porque hoje as redes sociais, elas são uma extensão, é um currículo, né? Então, muitas vezes a pessoa... Aberto é o currículo aberto. Tanto que as empresas estão contratando muito baseadas nas redes sociais, né? Então, assim... Eu sugiro ter, porque é um amplificador, é um potencializador. Dá resultado. Dá resultado. Eu hoje trabalho 100% no Instagram.
100% atendo alunas tá do Brasil e do eu tenho mundo. observado, eu te sigo, você está crescendo assim, cada vez mais. Exatamente. Então, é algo que vale muito a pena. Quem ficar para trás vai se sentir ultrapassado mesmo, porque a pandemia veio para jogar todo mundo para o digital. Então, estar preparado lá vai te gerar muito negócio, muita autoridade, muita satisfação, porque você se redescobre também em muitos quesitos. Então, é muito importante, sim, cuidar da sua imagem, do seu tom de voz, da jornada que você está contando ali, né? Mostrar que você está preparado. Porque quando passa que aquele perfil é só aleatório, se gera dúvida. E dúvida não gera contratação. Muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário. E vocês me encontram no @JoseAlmeidaOL, tá? Tudo junto, JoseAlmeidaOL, que é o início de Oliveira, tá? Que chique. Muito obrigada, eu amei demais. E só mais uma coisinha, assim, a gente tem que agradecer que hoje a gente tem onde encontrar informação, né? Exato. Então, eu te pedi para contar aquele case que acabou não dando tempo, então as pessoas que quiserem saber Vão e conhecer acompanhar. aquela transformação, Isso. acompanhe as suas redes sociais ou até vai lá, marca uma consulta e entendam do que eu tô falando, que assim, encantador. Impactante. Muito obrigada mesmo, Josi. Gratidão. Fico feliz. Da minha parte, tô carne de vaca já. Daqui a pouco vocês só vão ficar com a Josi, tá? Falar, não, Cauê não chama não. Não, vocês dois é que são Todos sensacionais os meus aqui pra amigos gente. me traem, porque eles, na hora que eu falo, não, porque a Josi, eles falam, duvido, Cauê, acho que a Josi tá certa, você Todos tá errado. eles são, todos Aí eu estou eles vendo já que vocês são. serão mais um aí, a me vitimar nesse sentido, mas tudo bem. Mas eu perdoo, porque eu prefiro também. O que eu posso fazer? Olha lá, ele também prefere. Olha lá, Eu Josi. também, eu entendo esse encantamento aqui. Mas queria agradecer mais uma vez vocês, é uma honra estar aqui. Um projeto de vocês, não só do Espaço Síndico, mas como a Verde, como seres humanos, é incrível. Você, o Renato e o Léo, todos os demais da equipe estão no meu coração. Eu só tenho a agradecer vocês de coração por me darem essa oportunidade de estar trilhando esse caminho junto com vocês. É uma honra e sempre vai ser. A honra é nossa. É bom demais receber profissionais tão especiais como vocês, competentes, seres humanos incríveis, que tanto agregam aí. Quem me conhece sabe quanto eu amo esse mercado condominial e quanto eu amo receber pessoas que também amam o mercado condominial, né? E que a gente se junta aí, gente boa, pra gente transformar esse mercado, trazer informação. A Josi sentou aqui hoje e passou coisas que ela passa na mentoria dela. Exatamente. E ela abriu aqui pra gente. E eu vou trazer a Josi mais, viu, Cauê? Pra cá. Traga. Aos pouquinhos a gente vai Tem tirando. mais, Daqui a pouco tem eu tô dando uma muito. mentoria aqui pro Espaço Síndico. Verdade. Mas é isso, meus queridos. Obrigado. Muitíssimo obrigada, viu? eu Vocês que são agradeço. sempre muito Obrigado. bem-vindos aqui. Obrigada. Com Obrigada certeza, mesmo. Maria Lúcia, Obrigada. obrigado, querida. Obrigada. Meu arroba é cauê.barbosa, tá? Esqueci isso de aí. falar aqui. Não esquece. Não, Tá, gente, tá, se tá. precisarem, eu tenho o contato dos dois. Tem telefone, endereço, CPF, RG. Só Tem tudo. procurar a gente aqui no Espaço Síndico. Não passa o na Verde. CPF, pelo amor de Deus. Pode Tô deixar. brincando. Obrigada. Obrigado, Maria Obrigada a Lúcia. você.